Vamos começar a bater um papo. Cara, por que essa pesquisa? Explica o porquê dessa pesquisa, para a gente começar nosso bate-papo. Bom, eu sou carioca da Gema, né? Eu nasci aqui no hospital evangélico, aqui no Morro do Salgueiro, né? Então, Maravilha. eu sou, como diz um companheiro meu lá da TV Globo, o Pedro Bial, eu sou um mineiro do Rio de Janeiro, né? Quem nasce aqui na Tijuca, no subúrbio, é um mineiro do Rio de Janeiro, é o que eu chamo Mineroca, né? de um carioca realmente de raiz, né? Aham. E eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro. Eu sempre vivi no Rio de Janeiro e, pela minha profissão, eu sou produtor de televisão, né? E eu sempre, já pelo menos há mais de 15 anos, eu viajo muito fazendo matérias, já viajei o Brasil inteiro, já viajei o exterior, e eu sempre, quando volto para o Rio, fico com a constatação de que a gente mora na melhor e mais bonita cidade do mundo, né? Então, eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. Quando o Rio de Janeiro teve um movimento por volta lá de 2010, de começarem a falar de que a cidade ia fazer 250 anos, né? Não, 450 anos, né? O Rio 450, em 2015, né? Isso me abriu um pouco a cabeça de falar assim, poxa, eu queria escrever um livro sobre a história do Rio de Janeiro. Além de jornalista, eu fui também estudante de história e eu sou leitor de história, na verdade, biografia, ficção, biografia, livros de não ficção, livros de reportagem, é o que eu gosto de ler. E eu já estava há muito tempo querendo escrever um livro. Então, eu encontrei um livro numa viagem que chamava Biografia de Jerusalém, que contava toda a história da cidade de Jerusalém, que é uma cidade que tem 6.000 anos, né? Então, e eu fiquei encantado. Era um livro de e ele contava toda a história da cidade de Jerusalém. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu fiquei apaixonado pelo livro. Eu falei, poxa, o Rio não tem um livro que conte como se fosse a biografia do Rio de Janeiro, né? Entendi. E aí fiquei com essa ideia na cabeça de escrever um livro que desse conta de toda a história do Rio de Janeiro. Então, quando eu comecei a fazer essa pesquisa, eu fui aonde? Eu fui nos primórdios da cidade, né? Eu fui pesquisar o que a gente conhecia de como era o Rio antes, né? Como era a fundação, o que tinha acontecido na fundação do Rio de Janeiro. E aí eu comecei a me dar conta de que esse era um tema que não tinha pesquisa, que ninguém tinha entrado a fundo nessa questão de como era esse rio antes da fundação da cidade, né? E eu me lembro que no início da pesquisa eu encontrei um livro do Jean Delery em francês, que chama Viagem à Terra do Brasil. Isso, eu tenho a versão dele aqui em inglês. Essa aqui, ó. Isso, esse aí. Essa Então aqui. eu achei esse livro na biblioteca da Aliança Francesa e comecei a ler. E esse livro, ele na verdade, chama Viagem à Terra do Brasil, mas o livro é uma viagem à Baía de Guanabara, né? A história do Jean Delery, que vem à Baía de Guanabara em 1557. Ele fica mais ou menos durante um ano aqui. Ele era um protestante, ele vem muito novo, ele tinha 23 anos, e ele vem então e vive essa experiência da França Antártica, que era o projeto de colonização estimulado pela coroa francesa, que acontece no Rio de Janeiro antes da fundação da cidade, e é por causa desses franceses que a gente tem informações de como era o Rio de Janeiro antes da fundação da cidade de São Sebastião, a cidade portuguesa, né? E esse livro, ele é considerado pelo Lévi-Strauss, o antropólogo francês, um livro seminal da antropologia. Seria o livro que inaugura a antropologia, porque o Jean Delery, diferente de outros cronistas, viajantes, cientistas, ele tem uma perspectiva em relação aos índios, aos nativos da Baía de Guanabara, bastante... ele se coloca no lugar do índio, ele faz elogios, ele trata os índios como pessoas e não como animais, como os outros cronistas retratavam os índios. Então ele faz um pouco o que o antropólogo, que essa carreira de antropólogo mais tarde vai ensejar, que é você
se despir um pouco dos seus conceitos, dos seus preconceitos e tentar entender a outra cultura. Então esse é o livro espetacular, é a viagem, né, do Jean Delery pelas aldeias da Baía de Guanabara. Ele nomeia várias aldeias da Baía de Guanabara. O Jean Delery era um jesuíta? Não, ele era protestante. Protestante. Protestante, calvinista, né, se eu não me engano. E então ele na verdade vem para a Baía de Guanabara com essa perspectiva de catequizar os índios, né, de passar a mensagem de Jesus e tudo mais. E por conta dessa presença protestante no Rio de Janeiro, vai ser uma das razões de que a colônia francesa na Baía de Guanabara vai rachar inteira, porque eles já estavam em litígio na França e acabam trazendo essa guerra religiosa, né, para dentro da Baía de Guanabara. Você tem até protestantes que são condenados à morte aqui na Baía de Guanabara no final desse processo pelo Villegagnon, né? Sim. Então os protestantes eles brigam, né, com o Villegagnon, que tinha uma postura dúbia, né, entre acolher esses protestantes e ao mesmo tempo querer impor que eles não fizessem pregações religiosas aqui. Então eles acabam brigando com o Villegagnon e saindo da ilha onde ficava o Forte Francês, que é onde hoje funciona a Escola Naval, do lado do aeroporto Santos Dumont, que é chamada de Ilha de Villegagnon, né, hoje na Baía de Guanabara. Então o Jean Delery ele foge da Ilha de Villegagnon e vai viver entre os índios. E aí ele vai descrever toda essa experiência. Então ele testemunha uma cerimônia antropofágica, ele testemunha os rituais tupinambás, ele testemunha nascimento de crianças, ele testemunha enterros, ele testemunha os preparativos para a guerra. Então ele relata praticamente todos os costumes e como esses índios viviam na Baía de Guanabara. Ele fala que as aldeias eram muito grandes, mas o que mais impressiona no livro do Jean Delery é que tem um capítulo dele que é completamente diferente do resto do livro, que é o capítulo 21, que chama Diálogo de Entrada entre um Francês e um Tupinambá, que é como se fosse uma peça de teatro. É um diálogo mesmo, escrito naquilo que os franceses entendiam que era o tupi, falado, né, quando eles chegam aqui, e do outro lado o francês. Então seria como se fosse assim: olha como você consegue falar isso em tupi, né? Então é um diálogo entre um tupinambá e um francês. Então eles falam: oi, tudo bem, como é que você vai? E aí, o que você tem para me oferecer? O que você pode me vender? Tudo isso transcrito em tupi, na perspectiva francesa, e em francês. E tem uma certa passagem desse diálogo, que é um diálogo grande, em que o francês pergunta para esse tupi quais eram as maiores aldeias da Baía de Guanabara. Então, o tupi vai traçar para esse francês uma lista de aldeias. Ao todo, nesse livro do Jean Delery, ele fala o nome de 32 aldeias. Na verdade, ele fala o nome de 36 aldeias, 32 pelos nomes próprios e 4 pelos nomes pelos quais essas aldeias eram conhecidas pelos franceses, não os nomes em tupi, mas a forma como os franceses chamavam essas aldeias. Então ele faz uma lista de 36 aldeias e ele nomeia, e ele separa aldeias que ficavam do lado esquerdo, quer dizer, do lado do Rio de Janeiro, aldeias que ficavam do lado direito da Bahia, que eram as aldeias de quem está olhando, ou de quem está chegando, ou é a perspectiva da terra? De quem está chegando de navio, entrando na Baía de Guanabara. Então o lado esquerdo é o Rio de Janeiro e o lado direito é Niterói, né? E aí, quando eu vi isso, eu, como carioca, como uma pessoa que sempre estudou em colégios do Rio de Janeiro, eu falei assim: poxa, peraí, para tudo. Como assim a gente sabe o nome das aldeias do Rio de Janeiro, dos tupinambás? Nunca me falaram isso, nunca aprendi isso, nunca vi isso num livro sobre a história do Rio de Janeiro, né? A gente tem nos livros sobre a fundação da história do Rio de Janeiro uma distorção de que os portugueses disputaram com os franceses a Baía de Guanabara e os índios são acessórios, né? Os índios não têm influência nenhuma, eles eram como se fossem párias, né, que não tinham vontade nenhuma e ficavam assistindo a luta entre franceses e portugueses. Então isso não tira completamente o protagonismo dos índios que moravam aqui, dos nativos, dos primeiros cariocas, né,
nesse processo do início da colonização, né? E aí, quando a gente vai ver o nome das aldeias, você tem vários nomes que são parecidos ou idênticos com nomes de bairros da cidade. E eu falei, nossa, peraí, tem uma aldeia que se chama Irajá, tem uma aldeia que se chama Taquara, tem uma aldeia que se chama Icaraí, de Niterói, tem uma aldeia que se chamava Carioca. E o que a gente aprende na escola? Que Carioca era a casa do homem branco. Toda a escola primária no Rio de Janeiro, quando vai tratar desses nomes originários da nossa terra, vai dizer que Carioca significa casa do homem branco, o que é um erro histórico, etimológico, porque a palavra não tem esse significado, e é uma construção histórica, de certa forma, racista, porque parece que Carioca é um nome que os índios davam a algo que tinha sido construído pelos brancos. Era como os índios chamavam a casa erguida pelos portugueses na foz do rio Carioca. Uhum. Então, eles achavam, como era uma casa de pedra, então eles falavam Carioca, Oca, casa, Cari branco. Só que a etimologia tupi, que hoje a gente já tem estudos profundos de como era a língua tupi falada nos anos 1500, né? Não significa isso. Cari nunca foi branco. Branco é tingá, como Piratininga, esse ninga no final é branco em tupi. Isso que é branco em tupi, né? Os brancos eram chamados pelos tupis de caraíbas, porque eles ligavam a importância da chegada desses brancos que traziam presentes que eles nunca tinham vistos, né? Coisas de metal, espelhos, miçangas, né? Cartas, enfim, tudo aquilo que os europeus traziam, os índios nunca tinham visto, eles associavam essas pessoas àquilo que eles conheciam como era mais importante na cultura deles, que eram os seus grandes pajés, os seus grandes profetas, que eram chamados de caraíbas. Então, os brancos eram chamados de caraíbas. Se a gente for levar isso em conta, então, casa do homem branco seria Caraiboca, Caraíbaoca, e não Carioca. E no livro do Léry, só para a gente terminar esse assunto, no livro do Léry, ele é muito claro, porque tem uma passagem do livro em que o francês pergunta para o Tupinambá o que significa carioca. E o Tupi vai falar que significava a casa do Carijó. Carijó era uma outra etnia tupi, que também era um outro povo que vivia entre o litoral sul de São Paulo e o norte de Santa Catarina, e o litoral de Santa Catarina, era um grande povo tupi, que tinha relações com os tupinambás do Rio de Janeiro. Então, esse termo carioca, os tupis chamavam, a gente hoje conhece como Carijó, então era a casa do Carijó. E eu tenho uma interpretação de que esse nome carioca ele faz referência ao cacique dessa aldeia, que também é relatado no livro do Léry, cujo nome seria Carió-Peá, que seria o caminho para o Carijó, quer dizer, a rota Carijó, porque esse cacique, esse Morubixabá, que era como eles davam, que eram chefes de guerra, ele tinha nos Carijóis o alvo de suas vinganças ancestrais. Então ele era aquele cacique que reunia os seus índios guerreiros e faziam então expedições guerreiras pela costa do litoral sudeste até alcançar os Carijóis e então guerrear com eles e trazer principalmente Carijóis vivos de volta à Baía de Guanabara para que fossem então feitas as festividades da cerimônia antropofágica, que é uma cerimônia que praticamente ela é muito importante nas relações sociais que eles construíam entre si, né? Os homens só podiam casar a partir do momento que matassem um inimigo no terreiro, ao redor de todos os seus familiares e amigos. Então, a cerimônia antropofágica ela é fundante da cultura tupinambá, da cultura tupi.